qual a lógica de você investir o seu tempo aqui no podcast e trazer os convidados e num sábado à noite estar aqui, dando o seu tempo, que podia estar com a sua família, podia estar num jantar, podia estar fazendo, você está aqui, passando conteúdo para as pessoas que estão com vocês. Qual a lógica de quando você for dormir hoje, você fala assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Gente, pelo amor de Deus, tenham consideração com vocês mesmos, sabe? É o que eu sempre falo. Tenham consideração, parem de se auto-sabotar, parem com essa síndrome do impostor, que faz com que tudo que vocês façam seja pouco. Eu não estou me dedicando o quanto eu deveria, eu não estou fazendo do jeito que eu deveria, eu não estou sendo o melhor que eu deveria. Por quê? Vocês realmente acham que para promover uma mudança na vida de alguém tem que ser uau, tem que ser foda, tem que ser incrível? Não, porque tem gente tomando ansiolítico para dormir e para acordar. Tem gente que só dorme se tomar ansiolítico. Até pra... e tem gente que só acorda para fazer vida se a pessoa tomar um remedinho. Não, só toma para dormir mesmo. E assim, posso falar uma coisa? Isso deveria ser um direito básico de todo ser humano. Se você já toma algum remédio, seria pra não acordar. Meu Deus, olha, gente. Vamos fazer uma consulta. Esse tá precisando, aqui com o Felipe. Não. Mas aí é fácil. Tem um monte de remédio. Não, tô zoando, né? Ô, gente, mas isso é sério. Ó, mas sabe por que isso? Sabe por que a pessoa não consegue relaxar e falar agora é o meu momento de descansar? Michele. Tem as síndromes do século, só para fechar esse pensamento. Tem burnout, tem ansiedade, depressão, pânico, e eu não desconsidero nenhuma delas, a menos que elas sejam emocionais. Aí eu digo para você, não tá tratando porque não quer. Porque tudo isso pode ser neuroquímico, então você precisa de ajuda química para tratar. E eu tenho o maior respeito por isso. Mas se for emocional, se tiver ali no seu primeiro setênio, e se você perceber que nem com a química você tá evoluindo, tá melhorando, ou tá se mantendo num padrão de equilíbrio, você não tá melhorando porque você não decide isso. E esse é o meu puxão de orelha em todo mundo que está passando por algum momento difícil e fala assim, eu não sei o que fazer. Então, procure agora, não é amanhã, não é daqui a pouco, agora. Vamos cuidar dessa criança, porque é a criança que está incomodando o adulto. Se você curar a sua criança e tirar daí de dentro tudo que está te machucando e que você não tem consciência, porque você não tem como lembrar de tudo, você não tem esse poder. E se você não conseguir trazer para a superfície aquilo que está na profundidade te machucando, você vai passar a vida aumentando a dose, cuidando da consequência e não cuidando do que está acontecendo de verdade. Sabe o que isso vai fazer com você? E eu estou generalizando aqui o que isso faz com as pessoas. Tira delas o brilhantismo que elas têm, porque elas ficam cada vez mais reféns daquilo que é um paliativo emocional para a vida delas. Por quanto tempo você passou por isso? Eu nunca passei por esse grau, mas eu sou psicanalista, eu estudo muito isso. Então eu sei que sim, tem casos. E assim, Felipe, eu tenho muito respeito de verdade, porque tem pessoas na minha família passando por isso, que imagino, eu tenho cuidado. Mas assim, porque é o seguinte, eu sei que é difícil. O que eu quero dizer, não, não, porque óbvio, você estuda em cima disso e tal. Mas qual que é a virada aí? Vamos lá, você tem filho? Tenho um casal. Né? Eu tenho filha, o José tem filha, aqui, bom, enfim. Nós somos pai de pets. Eu também sou pai de pets, mas estou falando assim, para o pessoal entender em casa. Quando você vê, por exemplo, na TV, uma mãe que perde um filho novo, cara, te dói? Muito, lógico. Mas não te dói como se fosse o seu filho. Claro que não. Entendeu? Claro que então, não. Assim, pra gente conseguir falar de qualquer maneira com algo, com uma propriedade tão grande a ponto de falar assim que talvez aquilo não aconteça ou não esteja rolando, porque a pessoa às vezes não tá acertando aqui, ou às vezes ela, a pessoa muitas das vezes se vê perdida. Essa é a realidade. Se vê perdida, não é perdida tipo de parecer que tá bobo andando em círculo, mas perdido de sentir até dor. São dores que vão pro corpo. Então, assim, foi por isso que eu acabei chegando pra você perguntando quanto tempo você passou, porque eu não sei, às vezes você tinha passado por isso daí e, pra você funcionou, tipo, dar uma virada. Acontece que essa virada, ela é muito complicada. Eu entendo. Ela é muito difícil.
você conseguir manipular a sua mente ou mudar a sua mente em determinados momentos, se torna, depois de um tempo, praticamente impossível, porque, como você mencionou em algum momento aqui, a gente acaba vivenciando o hábito de estar daquele jeito, naquela ocasião. Sim. E aí você faz o quê? Um remédio pra você dormir, alguma coisa do tipo, além dele te dar o sono, que é te dar uma apagada, né, que você não vai estar talvez pensando em problema, ele consegue te dar, querendo ou não, você usa ele como um alterador também da sua consciência, onde você consegue, de fato, às vezes, descarregar um pouco a mala que você tá carregando durante o dia inteiro, pôr ela no chão e falar, cara, agora eu consigo, tipo, ficar em pé um pouco mais leve. Sabe? Ainda não completamente, ainda tô carregando uma mochilinha ou outra, mas já tô um pouco mais leve, pra mim já tá melhor. Então, assim, a pessoa às vezes se vê tão perdida na correria, na loucura que o mundo é, na loucura que nos impõe, que, cara, ali é a única solução que ela tá tendo. Como tem outras pessoas que acabam jogando e externando isso em coisas que vão levar ela pra chegar a um ponto de não ter nem dignidade. Concordo. Né? O alcoolismo, o vício em drogas, né? Também por muitas vezes são levados por esse ponto. Então, assim, é algo muito denso, muito pesado, cara, pra gente conseguir falar assim, eu acho que sem conseguir vivenciar aquilo 100%. A gente observa dores de pessoas próximas, mas observar a dor do próximo não é sentir. Então, eu concordo. Sabe, a pancada, ela é muito diferente. Eu te falo porque isso eu já também tomei na cara muitas vezes, de querer falar, assim não é assim, sabe? Faz diferente, ou muda aqui, levanta e... Meu, se fosse... As pessoas têm consciência, tá ligado? Tipo, que... Porra, você tá ruim? Levanta, tenta se animar. É lógico, a gente fala... Mas não é tô dando exemplo, tô dando assim. exemplo. Você fala pra pessoa, levanta, tenta se animar. Porque é o que a gente tem pra fazer com a pessoa. Às vezes, ou puxar arrastar pelo braço, fazer a pessoa se animar. Mas assim, é um processo que não é de um dia. Ele não é de uma semana, ele não é de um mês. Ele é um processo que, dependendo do tempo que você estiver passando por ele, você já não lembra mais como é você viver sem sentir dor. E eu não diminuo nem um pouco esse fundo do poço. E eu vou te dizer uma coisa. Eu tinha tudo, Felipe, para ter passado por uma depressão pós-parto. Tudo mesmo, tudo. Por 1000 motivos de tudo que me aconteceu e eu tinha uma vida que estava completamente organizada e aí eu me vi diante de um pós-parto que foi muito difícil para mim, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu não diminuo a dor de ninguém, porque eu nem me sinto no direito de fazer isso. Tem pessoas muito próximas de mim passando por situações difíceis emocionalmente falando. A minha função como ser humano, sobretudo, não só como profissional que cuida dessa área, mas como ser humano é entender o que leva o cérebro humano a entrar nesses vieses de depressão, de ansiedade, de burnout, porque nunca é uma coisa que aconteceu de ontem para hoje, é sempre um processo, e eu ainda continuo apostando no primeiro setênio, porque de tudo que eu tenho estudado, de tudo que eu tenho visto na minha própria experiência, até comigo, eu vejo que quando eu curo ali, eu curo o resto. E o que eu quero dizer quando eu digo para as pessoas, vocês não estão fazendo o que deve ser feito, eu não estou puxando uma orelha e diminuindo a dor dessa pessoa, que eu imagino que deva ser muito mais profunda do que eu consigo alcançar e do que muitos médicos, psiquiatras, psicólogos que estão ali dispostos, eu tenho ferramentas para contribuir com você, deixa eu tentar, pelo menos, possam alcançar. E o que você falou foi muito cirúrgico, a gente só consegue entender uma dor vivenciando essa dor. É porque, Michele, por exemplo, eu, honestamente, não tem remédio hoje que possa ser feito para dormir. E isso é real, eu já cansei de falar. Então eu quero... Tipo assim, você deixaria eu cuidar de você? Em que sentido? Nesse sentido, para te ajudar a dormir. Sim. Eu gostaria de te ajudar. E pode funcionar, pode não funcionar. Sim. E eu não vou me sentir menos profissional se não funcionar. Mas porque você tem uma questão que é pontual e que eu não conheço. Sim. Eu nunca te analisei, eu nem não te conheci antes dessa entrevista. Mas talvez a gente converse em particular e eu te atenda e eu entenda qual é o seu problema e possa realmente te ajudar. E quando eu digo para as pessoas, Felipe, que elas precisam se dar a chance de fazer a coisa certa e não que elas estejam fazendo errado, elas estão performando com aquilo que elas têm de ferramenta. Mas nem todas foram testadas.
E quando a gente não testa todas, a gente não pode dar um veredicto final e dizer assim, eu fiz tudo o que eu podia fazer e não funcionou. Não, eu fiz tudo que eu fiz até hoje não funcionou, mas eu não fiz tudo que eu podia fazer, né? E assim, eu tenho muito respeito mais pela cura do que pela doença. Ah, sim, entendi. Porque eu acredito muito que a gente possa, a menos que realmente a pessoa tenha uma questão neuroquímica e que ela precise de medicamento, e isso existe, eu ainda acredito. A doença chega muito do nada. A cura, você tem um trabalho muito grande para buscar ela. Eu concordo.